Olá, senhoras e senhores! Tudo bem? O meu nome é Kelvin, sejam bem-vindos a mais um Saga do Herói. E no Saga do Herói de hoje iremos falar do maior símbolo de esperança dentro do mundo dos quadrinhos: Superman. O Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, e ele teve a sua primeira aparição na revista Action Comics, que foi publicada em junho de 1938. E hoje eu vou contar pra vocês como o Superman se tornou o maior símbolo de esperança dentro do universo DC Comics. E uma coisa muito interessante aconteceu no dia 29 de outubro de 1929, que basicamente serviu de motivação para a criação do Superman. Em 29 de outubro, aconteceu a quebra da Bolsa de Valores, também conhecida como a Grande Depressão dos Estados Unidos, onde pessoas ricas e poderosas perderam toda a sua fortuna em questão de dias, fazendo elas caírem na miséria e transformando a economia americana em cinzas. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos perderam mais de 30 bilhões de dólares do dia para a noite, que fez a América passar por uma crise econômica de mais de 12 anos. E isso acabou fazendo milhares de pessoas perderem seus empregos e acabar subindo o índice de criminalidade do país. Sério, foi uma época na qual as pessoas não tinham mais esperança de um futuro melhor. E no meio dessa crise, em Cleveland, Ohio, um jovem de 16 anos chamado Jerry Siegel, de 16 anos, adorava fazer histórias de ficção científica para poder escapar um pouco do pesadelo que era a Grande Depressão dos Estados Unidos. E na sua escola ele acabou encontrando um garoto que mandava muito bem no desenho, chamado Joe Shuster. E assim que o Jerry viu os desenhos do Joey, ele acabou vendo uma possibilidade de fazer as suas histórias ganharem ainda mais vida com a arte desse cara. E sério, eles mandavam muito bem juntos. Eles escreveram diversas histórias. Entre elas tinha o primeiro rascunho do Superman, que se chamava The Ring of the Superman. E essa fanzine contava a história de Bill Dunn, que era um morador de rua que foi submetido a testes com materiais alienígenas, e tudo isso em troca de roupas e comida, meio que um reflexo do que estava acontecendo naquela época devido à Grande Depressão. E nessa história, Bill Dunn acabou tendo suas capacidades mentais aumentadas, ao ponto dele conseguir controlar mentalmente as pessoas. E com esses poderes, Bill Dunn fez diversos crimes. Ele até estava fazendo um plano para conseguir dominar o planeta Terra. Só que por sorte, os efeitos da droga eram temporários e ele acabou voltando a ser um morador de rua qualquer. E depois dessa história, o Jerry Siegel e o Joe Shuster começaram a mexer nela, para deixar ela mais atrativa para conseguirem vender para uma empresa de quadrinhos. E foi numa noite que o Jerry acabou tendo meio que um pesadelo. Ele acabou sonhando com um ser vindo de outro planeta, com super força e inteligência sobre-humana, onde dentre todos os seus dons, o que mais se destacava era sua bondade. E foi no dia seguinte, após esse sonho, que o Jerry acabou percebendo que o Superman não poderia ser um vilão. Ele deveria ser um herói. E após esse sonho, o Joe e o Jerry começaram a mexer na história, moldando o que viria a ser o Superman que a gente conhece hoje em dia. Então, para dar início a essa grandiosa história, vamos começar falando da origem do Superman dentro do universo DC. Bom, tudo começou no planeta Krypton, onde o nosso Superman nasceu. E lá ele ganhou o nome de Kal-El, que seria o seu nome kryptoniano. E ele era filho de Jor-El e Lara Lor-Van. E os kryptonianos eram uma raça muito desenvolvida, tendo tecnologia anos-luz da nossa. E o Jor-El, pai do Superman, era um cientista, e ele acabou descobrindo que o núcleo do planeta Krypton estava instável, e isso poderia causar a destruição do planeta a qualquer momento. E por muitas vezes o Jor-El tentou avisar os governantes de Krypton sobre a destruição do planeta. Só que os governantes de Krypton eram um pessoal meio que arrogante e acabou não dando bola pro que o Jor-El dizia. Eles falavam que o Jor-El estava ficando louco e que o planeta nunca seria destruído em hipótese nenhuma. Vocês não entendem? O núcleo de Krypton está em colapso. É apenas questão de semanas. Eu avisei para não extrair recursos do núcleo. Isso acelerou o processo de implosão. E o Jor-El acreditava tanto que ele estava certo que ele acabou criando naves de testes para poder evacuar o planeta. Só que o tempo de Krypton era muito curto, então ele conseguiu apenas salvar o seu único filho, Kal-El.
Adeus, meu filho. Esperanças e sonhos viajam com você. Ele enviou Kal-El para um planeta meio que primitivo, chamado Terra. E de acordo com os estudos de Jor-El, ele acreditava que a gravidade do planeta Terra, por ser menor e a radiação do nosso Sol amarelo, acabaria concedendo poderes ao seu filho, garantindo assim a sobrevivência dele nesse novo planeta. Em uma estrela jovem, as células absorverão a radiação. É uma população aparentemente inteligente. Ele será um excluído. Uma aberração. Vão matá-lo. Como? Será um deus para eles. Chegando na Terra, a nave de Kal-El acabou caindo no milharal, numa cidadezinha pequena chamada Smallville, que fica no Kansas, Estados Unidos. E por sorte, o Kal-El foi encontrado por um casal de fazendeiros muito bons e gentis, chamados Jonathan e Martha Kent, que acabaram adotando essa pequena criança que saiu de uma nave espacial. Eu acho que é um pouco maluquice adotar um alienígena que acabou de sair de uma nave? Com certeza eu acho. Vai dar merda! Querida, nós não podemos. O que vamos dizer às pessoas que nós o achamos no campo? Mas nós não o achamos. Ele nos achou. E como a Martha Kent não podia engravidar devido a alguns problemas de saúde, eles acabaram adotando e criando essa criança como seu próprio filho, dando a ele o nome de Clark Kent. E com o passar dos anos, a teoria do Jor-El se mostrou válida, porque ano após ano, o Clark acabava desenvolvendo um poder diferente. Entre eles, ele tinha super força, velocidade, poder de voo, visão de calor, visão raio-x, entre muitos outros poderes. E os pais adotivos do Clark eram pessoas muito gentis e de bom coração, e eles tinham medo que o governo descobrisse a sua origem e acabassem fazendo do seu filho uma cobaia de laboratório. E por isso, eles sempre pediam que o Clark nunca mostrasse os seus poderes pra ninguém, que sempre mantesse aquilo em segredo. Só que o Clark era uma criança muito boa e gentil, e por muitas vezes ele acabava usando seus poderes pra salvar alguém do perigo. Eu só queria ajudar. Eu sei que queria, mas já conversamos sobre isso. Não é? Não é? Conversamos sobre isso. Você... Ah, Clark, você precisa manter esse seu lado em segredo. E o que eu devia fazer? Deixar eles morrerem? Só que com o passar do tempo, estava ficando cada vez mais difícil esconder os poderes do Clark. Então por isso, o Clark acabou criando a identidade secreta de Superman, porque assim ele poderia salvar as pessoas sem colocar em risco seus amigos e familiares devido à sua identidade secreta. E uma coisa que ajudou muito a manter sua identidade secreta foi o seu trabalho de jornalista no Planeta Diário, que dentro do universo DC é o maior veículo de informação de todo o planeta. Vou ter um trabalho que me deixe de olho em tudo. Onde as pessoas não vão se importar quando eu for a algum lugar perigoso e começar a fazer perguntas. Lombard, Lane, conheço o nosso novo jornalista. Mostrem o lugar para ele. Esse é Clark Kent. Boa sorte. E eu digo que o Superman é o maior símbolo de esperança porque tenta imaginar, ele tem poder o suficiente para dominar o planeta Terra em questão de horas. Mas ao invés disso, ele prefere usar os seus poderes para ajudar as pessoas do planeta que lhe deu abrigo. Como ele mesmo diz, ele luta as batalhas que as pessoas comuns não conseguiriam vencer. E mesmo com todos esses superpoderes, ele ainda prefere levar uma vida pacata e sossegada como o jornalista Clark Kent, que aos olhos das pessoas seria apenas um jornalista qualquer sem muitos atrativos, mas que no fundo é capaz de fazer coisas grandiosas, como salvar as pessoas de assassinos, terroristas ou de alienígenas que invadem o nosso planeta querendo conquistá-lo. Porque ser o Superman não se trata apenas de dar porrada em bandido ou impedir que aviões caiam do céu. Ser o Superman se trata de ajudar as pessoas e, acima de tudo, fazer sempre o que é certo. Eles podem ser ótimas pessoas, Kal-El. Eles querem ser. Só lhes falta luz para mostrar o caminho. Por esta razão, acima de todas, a capacidade deles para o bem, eu enviei você a eles, meu único filho. E uma coisa muito engraçada que aconteceu foi que o Jerry Siegel e o Joe Shuster
passaram mais de 6 anos tentando vender o Superman para empresas de quadrinhos. Sério, 6 anos. Até que em 1938 o editor Van Sullivan acabou dando uma chance de publicar o que viria a ser um dos maiores heróis de todos os tempos. O Superman ele pode até não ser o seu herói favorito, mas é inegável falar que ele é um dos maiores ícones da nona arte. E durante a sua história ele teve diversos feitos que poderíamos passar horas ou até mesmo dias comentando aqui. Mas como aqui o tempo é curto, eu vou deixar 3 materiais para vocês procurarem e conhecerem um pouquinho mais sobre esse incrível herói, beleza? Em primeiro lugar eu vou deixar Superman, ano 1. E nessa história a gente vê os dilemas do Clark sobre o que ele quer fazer para o futuro. E meio que para se encontrar, ele acaba indo para Metrópolis para fazer entrevistas para ver se ele consegue encontrar a sua vocação. E ele até conseguiu fazer boas entrevistas num time de futebol americano, num de beisebol e num centro de biotecnologia. E o incrível é que esses 3 lugares ofereceram emprego a ele pagando mais dinheiro do que ele poderia gastar na vida inteira dele. Mas de todos esses lugares que fez entrevista, o que mais atraiu ele foi o Planeta Diário, que era uma empresa de jornal impresso que estava prestes a falir devido ao jornalismo online. E foi durante uma invasão alienígena que o Clark acabou assumindo o seu papel de super-herói. E uma das coisas mais incríveis nessa HQ, além da história, é que no final dela tem uma matéria de jornal totalmente escrita pelo Clark Kent sobre a primeira aparição do Superman. É sério, é muito foda. Em segundo lugar, eu vou deixar o filme Superman contra a Elite. Aqui nessa história, o Superman já é um herói consagrado. E ele acaba encontrando uma super equipe chamada a Elite. Só que diferente do Superman, a Elite acredita que os criminosos têm que ser punidos com a morte. E isso vai contra tudo que o Superman acredita. E o pior de tudo é que a população começa a acreditar também na Elite. Começa a acreditar que a melhor punição para alguém que comete um crime é a morte. E nesse filme, vemos os ideais do Superman sendo colocados à prova. Isso é culpa sua. Você já tinha vencido ele, fez do seu jeito e ele falhou. É o mundo que você quer? Ou monstros como esse devem ter o que merecem? Diga, garoto. não. Mata ele. E por último e não menos importante, eu vou deixar Superman All-Star. Essa animação conta a história dos últimos dias do Superman. Após ele salvar uma nave que estava prestes a cair no Sol, ele acabou tendo as suas células kryptonianas sobrecarregadas com a energia do Sol amarelo. E essa sobrecarga acabou multiplicando milhares de vezes os seus superpoderes. Só que isso acabava desgastando muito o corpo dele, então ele tinha poucos dias de vida. E uma das coisas mais incríveis desse filme é que ele consegue realizar os maiores feitos dele antes da morte. Ele passa boa parte do tempo procurando alguém que possa substituir ele no papel de defensor da Terra. Sério, esse é um dos poucos filmes que eu consigo assistir milhares de vezes sem perder a empolgação. Porque nesse filme mostra o quanto o Superman é importante para a Terra e também mostra porque ele é um dos maiores símbolos de esperança dentro do universo dos quadrinhos. Então por hoje é só, galera, obrigado por ter me assistido até aqui, e se possível não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então por hoje é só, que a força esteja sempre com vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau! Se você acha que eu vou simplesmente pra prisão apodrecer, você tá vivendo no mundo dos sonhos! Ótimo. Os sonhos nos salvam. Sonhos nos fortalecem e nos transformam em alguma coisa melhor. Pela minha alma. Eu juro que até que meu sonho de um mundo com dignidade, honra e justiça se torne realidade para todos nós, eu nunca vou parar de lutar. Nunca.